Na noite que deveria ser apenas formal, ela olhou nos olhos dele e sussurrou: "Vai devagar. Ainda sou virgem." O milionário parou por um instante, e o que ele fez depois, ela nunca conseguiu esquecer. O que será que mudou naquele momento? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O ônibus balançava pela estrada esburacada, enquanto Isabela Ferreira apertava a bolsa contra o peito, observando a paisagem de Minas Gerais dar lugar aos primeiros prédios de São Paulo. Aos 22 anos, ela nunca havia saído de Diamantina, sua cidade natal, e agora estava prestes a começar uma nova vida na metrópole. "Mãe do céu, o que eu fui fazer?" murmurou baixinho, sentindo o estômago embrulhar não apenas pelo movimento do veículo, mas pela ansiedade que a consumia há semanas. Sua mãe, Dona Rosa, havia chorado na despedida. Seu pai, seu Carlos, tentara esconder as lágrimas, mas Isabela percebera o brilho úmido em seus olhos quando ele a abraçou pela última vez na rodoviária. A bolsa integral para a arquitetura na Universidade Mackenzie era um sonho que ela nem sabia que podia sonhar, até aparecer em sua vida como um milagre. "Minha filha vai ser arquiteta", seu Carlos repetia para qualquer vizinho que quisesse ouvir. A primeira da família a pisar numa universidade. O orgulho estampado no rosto dele valia todos os medos que Isabela sentia agora. O celular antigo vibrou no bolso. Uma mensagem da prima Letícia, que já morava em São Paulo há 2 anos. "Tô te esperando na rodoviária do Tietê. Você vai amar São Paulo, prima." Isabela sorriu pela primeira vez em horas. Letícia trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro e havia oferecido um cantinho em sua kitnet na Zona Leste, até Isabela se organizar. Mesmo dividindo o espaço minúsculo, seria melhor que ficar completamente sozinha numa cidade de 12 milhões de pessoas. Quando o ônibus finalmente parou no terminal rodoviário, Isabela respirou fundo. O cheiro de combustível, comida e multidão a atingiu como uma onda. Pessoas corriam para todos os lados, falando alto, carregando bagagens enormes. Era um mundo completamente diferente da tranquilidade de Diamantina. "Isa, aqui!" gritou Letícia, acenando freneticamente perto da saída. Isabela correu em direção à prima, que a recebeu com um abraço apertado. "Menina, como você cresceu! Tá linda!" Letícia sorriu. "Vem, vamos pegar suas coisas e sair desse caos. Tenho tanto para te mostrar." No caminho para a kitnet, Letícia não parava de falar sobre a cidade, os pontos turísticos, as oportunidades. Isabela tentava absorver tudo, mas sua mente estava focada numa única coisa: no primeiro dia de aula, que seria na segunda-feira seguinte. "Relaxa, prima", Letícia disse, percebendo seu nervosismo. "São Paulo pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas você vai se adaptar. É uma cidade que abraça quem tem determinação. E isso você tem de sobra." Naquela noite, deitada no colchão inflável da sala da kitnet, Isabela olhou pela janela pequena para as luzes da cidade que se estendiam até onde seus olhos alcançavam. Ela não fazia ideia de que em poucos dias sua vida mudaria de uma forma que jamais imaginara possível. A segunda-feira chegou nublada e fria. Isabela acordou às 5 da manhã, ansiosa demais para continuar dormindo. Havia ensaiado mentalmente esse momento centenas de vezes. O primeiro dia na universidade dos seus sonhos. Vestiu sua melhor calça jeans, uma blusa branca simples e o casaco que sua mãe fizera questão de comprar para ela enfrentar o frio de São Paulo. No espelho pequeno do banheiro, tentou domar os cachos castanhos que insistiam em ter vida própria. "Você consegue", disse para si mesma. "Você merece estar aqui." A viagem de metrô até a universidade foi uma aventura à parte. Isabela estudara o mapa do transporte público como se fosse matéria de prova, mas ainda assim se sentiu perdida no meio da multidão que se empurrava pelos vagões lotados. O campus da Mackenzie a deixou sem fôlego. Os prédios históricos, os jardins bem cuidados, os estudantes circulando com livros debaixo do braço, tudo parecia saído de um filme. Ela checou o papel amassado onde havia anotado a sala da primeira aula. Fundamentos de projeto. Sala 203, Bloco B. Depois de dar várias voltas e perguntar para 3 pessoas diferentes, finalmente encontrou o local certo. A sala estava quase cheia e Isabela escolheu uma carteira no meio,
nem muito na frente, nem muito atrás. Primeira vez aqui? Perguntou a garota ao lado, uma morena de cabelos lisos com um sorriso amigável. É tão óbvio assim? Isabela riu nervosa. Tranquilo. Todos nós passamos por isso. Eu sou a Camila, segundo período. E você? Isabela, caloura mesmo. As duas conversaram até o professor chegar. Camila era de classe média, filha de um contador e uma professora, e morava com os pais em Perdizes. Parecia genuinamente interessada em ajudar Isabela a se ambientar. A aula foi fascinante. O professor falava sobre como a arquitetura podia transformar vidas, sobre o poder de criar espaços que tocassem as pessoas. Isabela tomava notas freneticamente, absorvendo cada palavra. Quando o sinal tocou, Camila a convidou para tomar um café na lanchonete próxima ao campus. Conheço um lugar legal aqui perto, o Café Central. Fica na esquina, tem um ambiente gostoso e os preços não matam estudante universitário, disse Camila guardando seus materiais. O Café Central era exatamente como Camila havia descrito. Aconchegante, com mesinhas de madeira, plantas penduradas e o aroma envolvente de café fresco. Elas escolheram uma mesa perto da janela. Um café com leite e um pão de açúcar, por favor, pediu Isabela ao garçom. Para mim, cappuccino e um croissant, completou Camila. Enquanto conversavam sobre a aula e os planos para o semestre, Isabela notou um movimento na entrada do café. Um homem alto, de terno elegante, acabara de entrar. Ele tinha cabelos castanhos bem alinhados, ombros largos e uma presença que parecia ocupar todo o ambiente. Seus olhos percorreram o local até pararem exatamente na mesa onde ela estava. Por um segundo que pareceu uma eternidade, eles se entreolharam. Isabela sentiu o coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo no olhar dele, intenso, curioso, como se estivesse tentando decifrar um mistério. Terra para Isabela, disse Camila, seguindo a direção do olhar da amiga. Ah, entendi. É o Rafael Monteiro. Quem? Isabela perguntou, tentando parecer desinteressada, mas sem conseguir desviar os olhos. Filho dos donos da construtora Monteiro. Uma das maiores de São Paulo. Eles sempre vêm aqui, o escritório deles fica logo ali na frente. Camila baixou a voz. Dizem que é solteiro, mas vive cercado de modelos e socialites, tipo bem fora da nossa liga, sabe? Nesse momento, Rafael começou a caminhar em direção à mesa delas. Isabela sentiu as bochechas esquentarem e o nervosismo tomar conta do seu corpo. Com licença, disse ele, parando ao lado da mesa. Sua voz era grave, suave. Desculpem interromper, mas eu não consegui deixar de notar. Você é nova por aqui, não é? Isabela engoliu em seco, tentando encontrar palavras. Sim, primeiro dia na universidade. Mackenzie? Ele perguntou. E quando ela assentiu, ele sorriu. Ótima escolha. Bem-vinda a São Paulo. Estendeu a mão. Rafael Monteiro. Isabela Ferreira. Ela respondeu, sentindo a mão grande e quente dele envolver a sua. O toque durou alguns segundos a mais do que seria normal, e ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Prazer, Isabela Ferreira. A forma como ele pronunciou seu nome fez seu coração disparar ainda mais. Espero que se sinta em casa na nossa cidade. Ele se despediu com um aceno e foi para uma mesa no canto oposto, mas Isabela podia sentir seus olhos sobre ela durante todo o tempo que permaneceram no café. Menina, você está vermelha que nem pimentão, riu Camila. E ele não tirou os olhos de você nem por um segundo. Acho que alguém causou uma primeira impressão e tanto. Isabela tomou um gole grande do café, tentando se recompor. Ela não entendia o que havia acontecido. Nunca havia sentido algo assim. Aquela mistura de nervosismo, excitação e uma atração que parecia tomar conta do seu corpo inteiro. Quando saíram do café, Rafael se levantou e abriu a porta para elas. Até logo, Isabela, disse ele. E novamente aquele sorriso que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. No caminho de volta para casa, Isabela não conseguia tirar o encontro da cabeça. Cada detalhe estava gravado em sua memória. O perfume masculino dele, a forma como seus olhos brilhavam quando sorria, o jeito seguro como se movia. Calma, Isabela, murmurou para si mesma no metrô lotado. Você veio aqui para estudar, não para se envolver com homem algum. Mas mesmo repetindo isso como um mantra, ela não conseguia negar que algo havia mudado dentro dela naquele café.
algo que a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. Os dias seguintes passaram como um turbilhão. Isabela se jogou de cabeça na rotina acadêmica, tentando absorver tudo o que podia sobre arquitetura, urbanismo e design. As aulas eram desafiadoras, mas ela sentia que cada dia confirmava que havia feito a escolha certa. Camila se tornara uma amiga inseparável, sempre disposta a ajudar com dicas sobre professores, melhores lugares para estudar no campus e como se virar na cidade grande. Era ela quem insistia que fossem ao café central todas as tardes após as aulas. É tradição, dizia Camila com um sorriso maroto, e quem sabe vocês não se esbarram de novo. Isabela fingia irritação, mas secretamente torcia para que isso acontecesse. Nos últimos 3 dias, ela havia procurado discretamente por Rafael, mas ele não aparecera. A decepção que sentia por isso a surpreendeu. Afinal, nem o conhecia direito. Na quinta-feira, enquanto estudavam para a prova de História da Arquitetura, Camila de repente parou de escrever e cutucou Isabela. "Não olhe agora, mas acho que seu príncipe chegou", sussurrou. O coração de Isabela disparou. Ela fingiu procurar algo na bolsa para poder dar uma olhada discreta. Lá estava ele, Rafael, mais elegante que nunca num terno cinza escuro. Desta vez não estava sozinho. Uma mulher loira, visivelmente mais velha, vestida impecavelmente, estava ao seu lado. "Deve ser reunião de negócios", murmurou Camila, percebendo a expressão de Isabela. "Relaxa." Mas Isabela não conseguia relaxar. Vê-lo com outra mulher, mesmo que fosse profissional, despertou um ciúme que ela não sabia que podia sentir. Era irracional, ela sabia. Não tinha direito algum de se sentir assim. Rafael escolheu uma mesa no outro lado do café, mas desta vez foi diferente. Ele não olhou na direção dela nem uma vez. Estava completamente focado na conversa com a mulher, gesticulando enquanto falava, sorrindo de forma charmosa. "Vamos embora", disse Isabela de repente, fechando os livros. "Mas a gente mal começou a estudar", protestou Camila. "Não consigo me concentrar aqui hoje. Vamos para a biblioteca." No caminho, Camila tentou animá-la. "Isa, você mal conhece o cara. Não vale a pena se martirizar por isso." "Eu sei", respondeu Isabela, mas a voz saiu mais baixa do que pretendia. "É que nunca senti nada assim antes. É confuso." "Nada assim como?" Isabela parou de andar por um momento. Como explicar? Como colocar em palavras aquela sensação estranha que tomava conta dela sempre que pensava em Rafael? O jeito como o coração disparava, como as mãos ficavam suadas, como ela perdia o controle de si mesma. É como se eu fosse uma pessoa diferente quando estou perto dele, como se acordasse algo em mim que eu nem sabia que existia. Camila sorriu com ternura. "Amiga, acho que você está apaixonada." "Impossível." Isabela balançou a cabeça. "Não dá para se apaixonar por alguém que você mal conhece." "Claro que dá. Minha mãe sempre diz que quando é a pessoa certa, você sabe no primeiro olhar." Elas passaram o resto da tarde na biblioteca, mas Isabela mal conseguiu absorver qualquer coisa do que lia. Sua mente voltava sempre para aqueles olhos castanhos, para o sorriso que parecia guardar segredos, para a forma como ele havia dito seu nome. Quando chegou em casa naquela noite, Letícia estava assistindo a uma novela na televisão pequena da sala. "Como foi o dia, estudante?" perguntou sem tirar os olhos da tela. "Normal", mentiu Isabela, jogando-se no sofá ao lado da prima. "Sei. Por isso que você está com essa cara de enterro desde que chegou." Isabela suspirou. Letícia a conhecia bem demais para que conseguisse esconder qualquer coisa. "Conheci um cara", admitiu finalmente. "Opa!" Letícia pausou a novela e se virou completamente para ela. "Conta tudo." "Não tem muito o que contar. A gente só se viu uma vez. Ele foi educado, conversamos por 2 minutos e pronto." "E por que você está assim, então?" "Porque..." Isabela procurou as palavras certas. "Porque eu nunca me senti assim antes, Letícia. É como se ele tivesse mexido com algo dentro de mim que eu nem sabia que existia." Letícia estudou o rosto da prima com atenção. "Isa, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você já ficou com alguém? Tipo, de verdade?" Isabela sentiu o rosto esquentar. "Você sabe que não. Em Diamantina eu era a CDF da turma. Nunca tive tempo nem interesse em meninos. E agora tem? Agora eu não sei o que estou sentindo."
Letícia se aproximou e pegou na mão da prima. Isa, não tem nada de errado em se sentir atraída por alguém. Você é uma mulher adulta, linda, inteligente. É natural que uma hora isso acontecesse. Mas ele deve estar acostumado com mulheres muito mais experientes que eu. Mulheres sofisticadas, que sabem como lidar com homens como ele. E daí? Se ele se interessar por você, vai ser exatamente por você ser diferente dessas mulheres. Isabela quis acreditar nas palavras da prima, mas a insegurança era mais forte. Como alguém como Rafael Monteiro poderia se interessar por uma garota do interior que nunca havia nem beijado direito? A sexta-feira chegou chuvosa e cinzenta. Isabela acordou desanimada, com a sensação de que a semana havia sido uma montanha-russa emocional desnecessária. Decidiu que não iria mais ao café central. Era hora de focar no que realmente importava, seus estudos. A aula de desenho técnico foi particularmente difícil. O professor era exigente e não economizava críticas quando alguém errava as proporções ou as medidas. Isabela saiu da sala com dor de cabeça e um humor péssimo. Vamos tomar um café? Sugeriu Camila, como sempre. Hoje não, vou direto para casa. Preciso estudar para a prova de segunda. Isa, você está se isolando, isso não é saudável. Estou focando no que importa, respondeu Isabela, mais seca do que pretendia. Camila a encarou por um momento. Tá bom. Mas se precisar conversar, você sabe onde me encontrar. Isabela se despediu da amiga e começou a caminhar em direção à estação de metrô. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado. Ela estava tão perdida em pensamentos que quase não percebeu quando alguém gritou seu nome. Isabela. Ela se virou e sentiu o coração falhar uma batida. Rafael estava correndo na direção dela, esquivando-se de pessoas na calçada movimentada. Usava jeans escuro e uma camisa social branca com as mangas arregaçadas. E mesmo correndo parecia elegante. Que coincidência te encontrar aqui, disse ele parando na frente dela um pouco ofegante. Oi, foi tudo o que ela conseguiu dizer, de repente esquecendo como formar frases completas. Você está bem? Parece meio triste. A pergunta a surpreendeu. Eles mal se conheciam. Como ele conseguia perceber seu estado de espírito? Só um dia difícil na universidade, respondeu tentando soar casual. Entendo perfeitamente. Posso te oferecer uma carona? Meu carro está ali na esquina. Isabela olhou na direção que ele apontava e viu um BMW preto elegante estacionado. Sua primeira reação foi recusar. Era perigoso aceitar carona de estranhos, por mais charmosos que fossem. Mas havia algo no jeito dele, uma sinceridade no olhar, que a fez hesitar. Eu não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Na verdade, eu estava meio perdido sem ter o que fazer hoje. Uma companhia agradável seria perfeita. O sorriso dele era irresistível. Contra todos os conselhos de segurança que havia aprendido na vida, Isabela assentiu. Tudo bem, obrigada. O interior do carro era ainda mais luxuoso do que ela imaginara. Couro bege, painel digital, um som que tocava uma música suave que ela não reconhecia. Rafael ajustou o retrovisor e perguntou, para onde? Isabela deu o endereço da kitnet de Letícia, sentindo-se um pouco constrangida. Era na zona leste, bem longe do bairro sofisticado onde estavam. Fica longe? Ela perguntou. Posso pegar o metrô, não tem problema. Isabela, ele disse. E novamente a forma como pronunciou seu nome a fez arrepiar. Eu ofereci a carona porque quero te levar. Não importa se é perto ou longe. Durante o trajeto, eles conversaram sobre coisas simples. A chuva, o trânsito de São Paulo, as primeiras impressões dela sobre a cidade. Rafael era um excelente conversador, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno nas respostas dela. E como está sendo a adaptação? Deve ser um choque sair do interior e vir para esta loucura, disse ele, gesticulando para o trânsito caótico ao redor. É bem diferente mesmo, admitiu Isabela. Mas estou gostando. A universidade é incrível. As pessoas são acolhedoras, ou seja, na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo? Ah, você sabe como é. Às vezes você sente que não se encaixa, que todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. Rafael a olhou de relance. Sei exatamente como é. Mesmo nascendo aqui, às vezes me sinto um estranho nesta cidade. Sério? Ela perguntou surpresa. Sério. São Paulo pode ser muito impessoal. Você pode estar rodeado de milhões de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho.
Havia uma melancolia na voz dele que tocou Isabela profundamente. Por um momento, ele não parecia o empresário bem-sucedido e confiante que ela havia imaginado, mas apenas um homem com suas próprias inseguranças. Quando chegaram ao prédio onde Letícia morava, Rafael desligou o motor e se virou para encará-la. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem namorado? A pergunta direta a pegou de surpresa. Ela sentiu o rosto esquentar e gaguejou. Não tenho. Ótimo. Ele sorriu, e havia algo diferente naquele sorriso, mais intenso, mais decidido. Porque eu gostaria muito de te levar para jantar amanhã à noite. Se você quiser, é claro. O coração de Isabela bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Um jantar, um encontro de verdade, com Rafael Monteiro. Eu não sei, gaguejou. Quer dizer, eu adoraria, mas... Mas? Como explicar seus medos? Como dizer que nunca havia saído com um homem de verdade, que não sabia como se comportar em restaurantes chiques, que tinha medo de fazer papel de ridícula? É que eu não sou muito de... Eu nunca... Ela parou, frustrada com sua própria incapacidade de formar uma frase coerente. Rafael estendeu a mão e tocou levemente o braço dela. O toque foi suave, mas ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo. Ah, Isabela, olha para mim. Ela ergueu os olhos e se perdeu no olhar castanho dele. Não precisa ter medo. Vai ser apenas um jantar entre duas pessoas que querem se conhecer melhor. Sem pressão, sem expectativas, apenas nós dois conversando e nos divertindo. O que você acha? A sinceridade na voz dele, a forma gentil como a olhava, quebrou todas as barreiras que ela havia construído. Tudo bem, disse numa voz quase sussurrada. Eu aceito. O sorriso que se abriu no rosto de Rafael foi como o sol aparecendo depois de uma tempestade. Perfeito. Te busco às 7? Às 7 está ótimo. Quando ela desceu do carro e ele foi embora, Isabela ficou parada na calçada por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela tinha um encontro. Seu primeiro encontro de verdade na vida. E era com Rafael Monteiro. Subiu correndo as escadas, ansiosa para contar tudo para Letícia. Sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nem conseguia imaginar. Isabela entrou na kitnet como um furacão, gritando o nome da prima antes mesmo de fechar a porta. Letícia! Letícia! Você não vai acreditar no que aconteceu. Calma, menina! Riu Letícia saindo do banheiro com uma toalha na cabeça. O que foi? Parece que você viu um fantasma. Pior. Quer dizer, melhor. Ai, eu não sei. Isabela se jogou no sofá, as mãos tremendo de nervosismo. Ele me convidou para jantar. Ele quem... Ah, os olhos de Letícia se arregalaram. O bonitão do café? Rafael. O nome dele é Rafael Monteiro. Monteiro? Como a construtora? É, ele é filho dos donos. Letícia assoviou baixinho. Menina, você foi pescar e pegou uma baleia. Letícia, Isabela corou. Não é sobre dinheiro. É que eu não sei o que fazer. Nunca saí com ninguém antes. Não sei como me vestir, como me comportar, o que falar. A prima se sentou ao lado dela, pegando suas mãos. Respira, Isa. Vamos por partes. Primeiro, quando é o encontro? Amanhã às 7. Perfeito, temos tempo de sobra. Segundo, onde vocês vão? Ele não disse, só falou que era um jantar. Tá bom. Terceiro, o que você tem para vestir? Isabela olhou para o guarda-roupa minúsculo que dividia com a prima. Suas roupas eram simples, práticas, adequadas para uma estudante sem dinheiro. Nada que servisse para um encontro com um homem como Rafael. Nada, admitiu com a voz pequena. Relaxa. Amanhã de manhã vamos ao centro. Conheço umas lojas com preços bons e roupas lindas. Você vai ficar deslumbrante. Letícia, eu não tenho dinheiro para comprar roupa cara. Quem falou em caro? Às vezes as melhores peças estão nos lugares mais simples. Além disso, ela piscou, tenho algumas coisas que podem funcionar. Elas passaram a noite toda conversando. Letícia contou sobre seus próprios relacionamentos, deu dicas sobre como se comportar num restaurante chique e, principalmente, tentou acalmar os nervos de Isabela. A coisa mais importante, disse Letícia, é ser você mesma. Se ele te convidou, é porque gostou de quem você é. Não tenta ser outra pessoa.
Mas e se eu fizer algo errado? E se eu usar o garfo errado? Ou falar besteira? Ou... Isa, para. Você é inteligente, educada e tem um coração do tamanho do mundo. Qualquer homem seria sortudo em te ter por perto. No sábado de manhã, elas saíram cedo para a expedição de compras. Letícia conhecia São Paulo como a palma da mão e levou Isabela para lugares que ela jamais imaginaria encontrar. Aqui, disse Letícia, parando em frente a uma loja pequena no Bom Retiro. A dona é minha conhecida. Tem roupas lindas por preços honestos. Dentro da loja, Isabela experimentou diversos vestidos. Alguns eram muito extravagantes, outros muito formais. Até que Letícia trouxe um vestido azul marinho, simples mas elegante, que caía perfeitamente no corpo de Isabela. Esse é o vestido, disse Letícia com convicção. Isabela se olhou no espelho e mal se reconheceu. O vestido realçava sua cintura. O comprimento era perfeito, nem muito curto nem muito longo, e a cor destacava seus olhos castanhos. Está perfeito, exclamou a vendedora. Parece que foi feito para você. O preço estava no limite do que Isabela podia pagar, mas ela decidiu que valia o investimento. Era seu primeiro encontro de verdade, merecia se sentir bonita. De volta à kitnet, Letícia insistiu em cuidar do cabelo e da maquiagem de Isabela. Nada muito pesado, disse enquanto passava um batom rosado suave. Você tem uma beleza natural, vamos apenas realçar. Quando finalmente ficou pronta, Isabela mal se reconheceu no espelho. O vestido azul abraçava seu corpo de forma perfeita. O cabelo estava solto em ondas naturais, e a maquiagem discreta destacava seus traços delicados. Meu Deus, sussurrou Letícia. Você está linda demais. Esse homem vai ter um infarto. Eram 6:30 quando o interfone tocou. Isabela sentiu o estômago se revirar. Ele chegou cedo, disse Letícia. Isso é bom sinal. Mostra que está ansioso também. Isabela pegou a pequena bolsa que haviam escolhido e respirou fundo. Se eu morrer de nervosismo, conta para minha mãe que eu morri feliz, brincou tentando aliviar a própria tensão. Vai dar tudo certo, prima. Confia em mim. Quando Isabela desceu e viu Rafael esperando ao lado do carro, sentiu o coração pular uma batida. Ele estava impecável num terno preto sem gravata, a camisa branca com o primeiro botão aberto. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso que a fez esquecer momentaneamente como respirar. Você está... deslumbrante, disse ele, se aproximando para abrir a porta do carro. Sério, Isabela, você está linda. Obrigada, murmurou sentindo as bochechas esquentarem. Você também está muito elegante. O restaurante que Rafael havia escolhido era discreto e sofisticado. Localizado numa casa antiga em Pinheiros que fora transformada em um ambiente intimista. Mesas espalhadas em diferentes ambientes, iluminação suave, música jazz ao fundo. Espero que goste, disse Rafael enquanto o maître os conduzia a uma mesa reservada num cantinho mais privativo. Não é muito formal, mas a comida é excepcional. Isabela olhou ao redor, tentando não parecer impressionada demais. Era o tipo de lugar que ela só via em filmes. As pessoas pareciam confortáveis naquele ambiente, conversando baixo, rindo suavemente. Ela se sentia um peixe fora d'água. Está nervosa? Perguntou Rafael depois que se sentaram. Um pouco, admitiu. Que não estou acostumada com isto tudo. Nem eu, disse ele, surpreendendo-a. Como assim? Você deve vir a lugares assim toda hora. Rafael sorriu, mas havia algo melancólico na expressão. Venho sim, mas geralmente são jantares de negócios, eventos sociais, compromissos. Faz muito tempo que não tenho um encontro de verdade. Um encontro de verdade? Um encontro onde eu realmente quero conhecer a pessoa que está comigo. Onde não há segundas intenções, expectativas familiares ou interesse financeiro envolvido. A sinceridade na voz dele a tocou profundamente. Deve ser difícil nunca saber se as pessoas gostam de você pelo que você é ou pelo que você tem. Exatamente, disse Rafael, parecendo surpreso com a compreensão dela. A maioria das pessoas não entende isso. Quando o garçom trouxe o cardápio, Isabela sentiu um novo momento de pânico. Os pratos tinham nomes em francês e italiano. Não havia preços listados, e ela não fazia ideia do que significava metade daquilo. Posso sugerir? Ofereceu Rafael, percebendo seu desconforto.
O risoto de camarão daqui é fantástico. E para começar, que tal uma entrada de carpaccio? Perfeito, disse Isabela, aliviada por não ter que escolher. Enquanto esperavam a comida, eles conversaram sobre tudo. Rafael queria saber sobre sua vida em Diamantina, sobre sua família, seus sonhos para o futuro. Isabela ficou surpresa com o interesse genuíno dele, a forma como fazia perguntas inteligentes e ouvia atentamente as respostas. "E você sempre quis ser arquiteta?" perguntou ele. "Sempre. Desde pequena eu ficava imaginando como seria morar em casas diferentes, como os espaços podiam fazer as pessoas se sentirem bem ou mal. Meus pais achavam que era bobagem, mas me apoiaram quando consegui a bolsa. Seus pais devem ser pessoas especiais. São os melhores do mundo. Trabalharam a vida inteira para me dar oportunidades que eles nunca tiveram." Sua voz se encheu de emoção. "Eu não posso decepcionar eles. Tenho certeza de que você nunca vai decepcionar ninguém, Isabela." A forma como ele disse isso, com tanta convicção, fez o coração dela acelerar. "E você?" perguntou ela. "Sempre quis trabalhar na empresa da família?" A expressão de Rafael mudou sutilmente. "Na verdade, não. Quando era criança, sonhava em ser piloto de avião. Queria viajar pelo mundo, conhecer lugares diferentes, ter aventuras. O que mudou? A responsabilidade. Meu pai construiu um império do zero. Quando chegou a hora de eu assumir, não pude simplesmente dar as costas para isso. Há centenas de famílias que dependem da empresa. Não podia ser egoísta." Isabela percebeu a tristeza escondida por trás das palavras dele. "Mas você é feliz fazendo isso?" Rafael a olhou por um longo momento antes de responder. "Sabe, faz muito tempo que ninguém me pergunta se eu sou feliz. As pessoas sempre assumem que dinheiro e sucesso são sinônimos de felicidade. E são. Não, ele disse simplesmente. Dinheiro traz conforto, segurança, oportunidades. Mas felicidade. Felicidade é algo muito mais complicado de conseguir." Quando a sobremesa chegou, um petit gâteau de chocolate que eles dividiram, a tensão inicial havia desaparecido completamente. Isabela se sentia à vontade, como se conhecesse Rafael há anos. "Posso te confessar uma coisa?" disse Rafael brincando com a colher. "Claro, eu estava morrendo de medo que você recusasse o convite." "Sério?" Ela riu. "Eu que estava morrendo de medo de aceitar." "Por quê?" Isabela hesitou. Como explicar suas inseguranças sem soar completamente patética? Porque eu não tenho experiência com isso, com relacionamentos, com homens como você. Tenho medo de não saber como me comportar." Rafael estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela. O toque foi suave, mas ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. "Isabela, olha para mim." Ela ergueu os olhos e se perdeu no olhar intenso dele. "Você é perfeita exatamente como é. Sua sinceridade e sua pureza, a forma como você vê o mundo, isso é algo raro e precioso. Não mude nada em você, nunca." As palavras dele a tocaram tão profundamente que ela sentiu os olhos marejarem. "Obrigada", sussurrou. Quando saíram do restaurante, já passava das 10 da noite. No carro, uma música suave tocava no som, e Isabela se sentia como se estivesse flutuando. "Gostou do jantar?" perguntou Rafael. "Foi perfeito. Obrigada por esta noite." "Eu que agradeço. Faz muito tempo que não me sinto tão... eu mesmo." Quando chegaram ao prédio de Letícia, Rafael desligou o motor e se virou para ela. "Isabela, eu... gostaria muito de te ver de novo." "Eu também gostaria", admitiu, surpreendendo-se com a própria coragem. Ele se inclinou na direção dela, e por um momento ela pensou que ele fosse beijá-la. Seu coração disparou, as mãos ficaram suadas, e ela se perguntou se saberia o que fazer. Mas Rafael apenas beijou suavemente sua testa, um gesto tão terno que a fez sentir como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Boa noite, princesa", murmurou contra sua pele. Quando Isabela subiu para casa, ainda sentia o cheiro do perfume dele, ainda sentia o calor de seus lábios em sua testa. Letícia a esperava acordada, ansiosa por detalhes. "Então, como foi?" Isabela se jogou no sofá, um sorriso bobo no rosto. "Letícia", disse, "acho que estou perdidamente apaixonada." E pela primeira vez na vida, ela não tinha medo do que isso poderia significar. Os dias seguintes ao jantar passaram como um sonho. Rafael mandava mensagens carinhosas de bom dia e boa noite,
Perguntava como havia sido a aula, se ela estava se alimentando bem. Era uma atenção que Isabela nunca havia experimentado, e ela se pegava sorrindo sozinha ao ler as mensagens. Na quarta-feira, ele apareceu na universidade na hora do almoço com uma surpresa. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Isabela, tentando esconder o sorriso que insistia em se formar. "Pensei que você pudesse estar com fome", disse ele, mostrando uma sacola de um restaurante japonês chique. "Trouxe sushi. Espero que goste." Eles se sentaram num banco debaixo de uma árvore no pátio da faculdade. Isabela estava consciente dos olhares curiosos dos outros estudantes, especialmente das meninas, que cochichavam entre si, apontando discretamente para Rafael. "Todo mundo está olhando", murmurou ela desconfortável. "Deixa eles olharem", disse Rafael, oferecendo um sashimi com os hashes. "Tenho orgulho de estar aqui com você." Camila se aproximou no meio do almoço, claramente curiosa. "Oi, Isa. Não vai me apresentar?" disse com um sorriso maroto. "Camila, este é Rafael. Rafael, minha amiga Camila." "Prazer", disse Rafael, se levantando educadamente para cumprimentá-la. Camila olhou de um para o outro com uma expressão divertida. "Então você é o famoso Rafael que tem deixado nossa Isa nas nuvens." "Camila!" Isabela corou furiosamente. Rafael riu. "Espero que seja uma boa influência." "Definitivamente", disse Camila. "Ela está radiante desde que vocês se conheceram." Depois que Camila se foi, Rafael se virou para Isabela com um sorriso terno. "Nas nuvens, é? Minha amiga exagera", murmurou Isabela, mexendo no sushi sem conseguir olhar para ele. "Isabela", ele chamou suavemente, fazendo-a erguer os olhos. "Eu também estou nas nuvens." O coração dela disparou. Como ele conseguia sempre dizer a coisa certa. Na sexta-feira, Rafael a convidou para passar o fim de semana no apartamento dele. "Nada demais", garantiu. "Posso cozinhar para você, assistimos um filme, conversamos. Só quero passar mais tempo com você." Isabela sabia que aceitar significava dar um passo importante no relacionamento. Passar a noite na casa de um homem era algo que ela nunca havia feito. Mas a ideia de ficar sozinha com Rafael, conhecer mais sobre sua vida pessoal, era irresistível. "Tudo bem", disse ela, e quando viu o sorriso que se abriu no rosto dele, soube que havia tomado a decisão certa. O apartamento de Rafael era tudo o que ela imaginara e mais. Localizado em um dos bairros mais nobres de São Paulo, ocupava o andar inteiro de um prédio moderno. Janelas enormes ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. A decoração era minimalista e elegante. Tudo falava de bom gosto e dinheiro. "É lindo", disse Isabela, girando lentamente para absorver tudo. "Obrigado. Mas é um pouco frio, não acha? Falta aquele toque que transforma uma casa num lar." "Talvez você só precise da pessoa certa para ajudar com isso", disse ela sem pensar, e imediatamente corou ao perceber a implicação das próprias palavras. Rafael se aproximou, parando bem perto dela. "Talvez eu já tenha encontrado essa pessoa." A tensão no ar era palpável. Isabela sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. "Isabela", murmurou, "posso te beijar?" Ela não conseguiu formar palavras, apenas assentiu levemente. Rafael se inclinou devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não queria. Queria aquele momento mais do que qualquer coisa no mundo. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se fogos de artifício explodissem dentro dela. O beijo foi suave no início, quase reverente, mas quando ela correspondeu timidamente, ele se aprofundou. As mãos dele se enroscaram em seus cabelos, puxando-a mais para perto, e ela sentiu como se estivesse derretendo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. "Meu Deus", sussurrou Rafael, encostando a testa na dela. "Você tem ideia do que faz comigo?" Isabela estava zonza, o corpo inteiro formigando com sensações novas. Eu nunca... Eu sei", disse ele suavemente. "E isso só torna tudo mais especial." O jantar que Rafael preparou foi simples, mas delicioso. Um risoto de cogumelos com um vinho tinto suave. Eles comeram na varanda sob as luzes da cidade, conversando sobre sonhos, medos e expectativas. "Me conta sobre sua família", pediu Isabela, enquanto tomavam o vinho. Rafael ficou pensativo por um momento. "Meu pai é um homem rígido, tradicional.
Construiu tudo do zero e espera que eu mantenha o legado. Minha mãe é doce, mas vive na sombra dele. Sempre foi assim. E você tem irmãos? Uma irmã mais nova, Fernanda. Ela teve a sorte de nascer mulher, então as expectativas sobre ela são menores. Casou com um médico e vive a vida que quer. Às vezes tenho inveja dela. Por quê? Porque ela é livre. Pode fazer suas próprias escolhas sem carregar o peso de decepcionar gerações de ancestrais empresários. Isabela percebeu a amargura na voz dele. Você já pensou em simplesmente sair? Fazer o que realmente quer? Rafael riu, mas sem humor. E decepcionar centenas de funcionários, quebrar uma tradição familiar de décadas, não é tão simples assim, Isabela. Mas você só tem uma vida, insistiu ela. Se você não for feliz, de que adianta todo o resto? Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Sabe o que mais me impressiona em você? Sua capacidade de ver as coisas de forma tão pura, tão simples. Talvez seja porque eu não tenho nada a perder, disse ela. Quando você vem de baixo, só pode subir. Depois do jantar, eles se acomodaram no sofá para assistir a um filme. Isabela estava nervosa, consciente de cada movimento, cada respiração dele ao seu lado. Quando Rafael passou o braço ao redor de seus ombros, puxando-a para mais perto, ela se deixou relaxar contra o peito dele. Está confortável? Perguntou ele, a voz rouca. Muito, murmurou ela, respirando o perfume dele. No meio do filme, Rafael começou a acariciar seus cabelos distraidamente. O toque era hipnótico, fazendo-a se sentir sonolenta e ao mesmo tempo completamente acordada. Quando ela ergueu o rosto para olhá-lo, encontrou-o já a observando. Em que você está pensando? Perguntou ela. Em como você é linda, disse ele simplesmente. Em como não consigo parar de pensar em você desde que nos conhecemos. O coração dela disparou. Rafael, eu sei que somos de mundos diferentes, disse ele, a mão agora acariciando seu rosto. Eu sei que isso é complicado, mas não consigo me afastar de você, Isabela. Não quero me afastar. Eu também não quero, admitiu ela numa voz quase sussurrada. Desta vez, quando ele a beijou, havia uma urgência diferente. As mãos dele percorreram suas costas, subindo até seus cabelos, enquanto ela se agarrava à camisa dele como se fosse sua única âncora no mundo. Quando ele começou a beijar seu pescoço, descendo pela clavícula, Isabela sentiu uma onda de calor percorrer todo o seu corpo. Era uma sensação completamente nova, assustadora e deliciosa ao mesmo tempo. Rafael, ofegou, não sabendo exatamente o que queria dizer. Ele parou imediatamente, erguendo a cabeça para olhá-la. Você quer que eu pare? Ela sabia que deveria dizer que sim. Sabia que as coisas estavam progredindo rápido demais, mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que a tranquilizou completamente. Respeito, cuidado, amor. Não, sussurrou. Mas eu nunca. Eu sei, disse ele beijando suavemente seus lábios. E não vamos fazer nada que você não queira. Prometo. Eles passaram horas no sofá beijando-se, explorando sensações novas, conhecendo o corpo um do outro por cima das roupas. Rafael era incrivelmente gentil, sempre perguntando se estava tudo bem, sempre respeitando os limites dela. Quando finalmente se separaram, já era madrugada. Isabela estava deitada no peito dele, ouvindo os batimentos de seu coração. Isabela, disse ele suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você nunca esteve com ninguém antes? Ela sentiu o rosto esquentar. Não, nunca. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Isso te incomoda? Perguntou ela insegura. Me incomoda? Ele repetiu, incredulidade na voz. Isabela, isso me faz te amar ainda mais. O coração dela parou. Amar? Rafael percebeu o que havia dito e ficou tenso por um momento. Então relaxou, como se tivesse tomado uma decisão. Sim, disse firmemente. Eu te amo, Isabela Ferreira. Sei que é cedo, sei que é loucura, mas eu te amo. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Eu também te amo, sussurrou. Eu te amo tanto que às vezes dói. Eles passaram o resto da madrugada conversando, fazendo planos, sonhando acordados. Rafael contou sobre lugares que queria mostrar a ela, viagens que queria fazer juntos. Isabela falou sobre sua família, sobre como queria que ele conhecesse seus pais.
Quando finalmente adormeceram, ainda vestidos e abraçados no sofá, ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O que havia começado como uma atração se transformara em algo muito mais profundo e poderoso. Mas nenhum dos dois imaginava os desafios que os esperavam pela frente, porque nem sempre o amor é suficiente para superar as diferenças entre dois mundos tão distantes. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Isabela. Ela e Rafael se viam quase todos os dias, seja para almoços rápidos entre as aulas, jantares românticos ou simplesmente para ficarem juntos no apartamento dele. A relação estava evoluindo naturalmente, com Rafael sempre respeitando o ritmo dela, nunca pressionando por mais intimidade do que ela estava pronta para dar. Numa tarde de quinta-feira, Isabela estava saindo da aula de projeto arquitetônico quando seu celular tocou. Era Rafael, mas sua voz soava diferente, tensa, preocupada. Asa, preciso falar com você, é importante. O que aconteceu? Você está bem? Estou, mas meu pai descobriu sobre nós. O sangue de Isabela gelou. Como? Não importa como. O que importa é que ele quer te conhecer, hoje à noite. Rafael, eu não sei se estou pronta para... Eu sei, amor, eu sei, mas não temos escolha. Ele foi bem claro sobre isso. Algumas horas depois, Isabela se encontrava no banco do passageiro do BMW de Rafael, a caminho da mansão da família Monteiro nos Jardins. Ela havia escolhido um vestido sóbrio e elegante, mas ainda se sentia completamente inadequada para o que estava por vir. Lembra do que conversamos, disse Rafael apertando sua mão. Seja você mesma. Meu pai pode ser intimidador, mas no fundo, ele só quer o melhor para mim. E se ele achar que eu não sou o melhor para você? Rafael parou o carro em frente a uma mansão imponente e se virou para ela. Então ele vai estar errado, porque você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. A casa era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Mármores, cristais, obras de arte que Isabela reconhecia de livros de história da arte. Uma empregada os conduziu até um escritório amplo, onde um homem de cabelos grisalhos e terno impecável os esperava. Henrique Monteiro era uma versão mais velha e mais severa de Rafael. Alto, imponente, com olhos que pareciam capazes de ver através das pessoas. Ao lado dele, uma mulher elegante de meia idade, claramente a mãe de Rafael, sorria nervosamente. Pai, mãe, esta é Isabela Ferreira, disse Rafael, a mão protetoramente nas costas dela. Senhor Monteiro, senhora Monteiro, cumprimentou Isabela estendendo a mão. É um prazer conhecê-los. Henrique apertou sua mão brevemente, os olhos a estudando como se ela fosse um negócio que ele estava considerando comprar. A mãe de Rafael, Helena, foi mais calorosa. Que moça bonita, disse Helena. Rafael falou muito sobre você. Sente-se, ordenou Henrique, gesticulando para uma poltrona em frente à sua mesa. Rafael se sentou ao lado de Isabela, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele. Então, senhorita Ferreira, começou Henrique, me conte sobre você, sua família, sua formação, seus planos para o futuro. Isabela respirou fundo e contou sobre Diamantina, sobre seus pais trabalhadores, sobre a bolsa de estudos na Mackenzie. Henrique ouvia em silêncio, fazendo anotações mentais de cada palavra. Arquitetura, disse ele quando ela terminou. Uma profissão interessante. E o que pretende fazer depois de formada? Quero trabalhar com projetos sociais, respondeu Isabela honestamente. Habitação popular, revitalização de áreas degradadas. Acredito que a arquitetura pode transformar vidas. Henrique trocou um olhar significativo com a esposa. Muito nobre. E financeiramente viável. Papai, Rafael interferiu, a voz carregada de advertência. É uma pergunta legítima, Rafael, disse Henrique friamente. Estamos falando do futuro da família. Senhor Monteiro, disse Isabela, encontrando coragem que não sabia possuir, sei que não sou o que o senhor esperava para seu filho. Sei que venho de um mundo muito diferente do de vocês, mas eu amo Rafael, e ele me ama. Não estou interessada no dinheiro da família. Todo mundo diz isso, replicou Henrique. Mas quando a realidade bate, quando as dificuldades aparecem, as pessoas mostram suas verdadeiras cores. Henrique, Helena o repreendeu suavemente. Chega, disse Rafael se levantando abruptamente. Não vou deixar você desrespeitar Isabela assim. Sente-se, Rafael, ordenou o pai.
Estamos tendo uma conversa civilizada. Civilizada? Rafael riu sem humor. Você está interrogando a mulher que eu amo como se ela fosse uma criminosa. Estou protegendo meu filho de uma decisão que pode destruir sua vida, rebateu Henrique. A única coisa que está destruindo minha vida é sua necessidade de controlar cada aspecto dela. A discussão escalou rapidamente. Pai e filho gritavam um com o outro, anos de ressentimento vindo à tona. Helena tentava apaziguar os ânimos, e Isabela se sentia completamente perdida no meio daquele caos familiar. Basta! Gritou finalmente Henrique. Rafael, você tem uma escolha a fazer. Ou essa garota ou a família. Não pode ter os dois. Um silêncio mortal se instalou no escritório. Rafael olhou de seu pai para Isabela, o conflito claramente dilacerando-o por dentro. Você não pode estar falando sério, disse Rafael, numa voz baixa e perigosa. Estou falando sério. Se você continuar com essa relação, estará fora da empresa e da família. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela se levantou lentamente, as pernas tremendo. Não, disse ela, a voz mais firme do que se sentia. Não vou deixar que vocês façam isso. Rafael, seu pai está certo. Isabela, não. Rafael se virou para ela, os olhos desesperados. Estou. Nós somos de mundos diferentes. Eu nunca deveria ter imaginado que isso poderia funcionar. Você não pensa isso de verdade, disse Rafael se aproximando dela. Penso sim, mentiu ela, o coração se despedaçando. Foi divertido enquanto durou, mas agora voltemos à realidade. Sem esperar por uma resposta, Isabela saiu do escritório. Ouviu Rafael gritando seu nome, mas não parou. Correu pela mansão, passou pela empregada surpresa e saiu pela porta da frente. Na rua, chamou um Uber com as mãos tremendo. Só quando estava segura no banco de trás do carro é que permitiu que as lágrimas caíssem. 2 dias se passaram sem que Rafael entrasse em contato. Isabela alternava entre a esperança de que ele ligasse e o alívio de que ele não o fizesse. Havia tomado a decisão certa, ela sabia, mesmo que estivesse destruindo-a por dentro. Letícia tentava animá-la, mas Isabela mal saía da cama. Camila apareceu com chocolate e revistas, mas nada parecia funcionar. Ela havia provado do amor verdadeiro e agora teria que aprender a viver sem ele. Na sexta-feira à noite, o interfone tocou. Letícia atendeu e depois se virou para Isabela com uma expressão estranha. É para você. Alguém chamado Helena. Confusa, Isabela desceu. No portão do prédio encontrou a mãe de Rafael, visivelmente nervosa e sozinha. Senhora Monteiro, o que a senhora está fazendo aqui? Posso entrar? Preciso falar com você. Subindo para a kitnet, Helena olhou ao redor sem qualquer julgamento. Aceitou o café que Letícia ofereceu e se sentou na mesa pequena da cozinha. Isabela, preciso te contar algumas coisas, começou Helena. Primeiro, meu marido não fala por mim. Eu gostei de você na outra noite. Senhora Monteiro, deixe-me terminar. Segundo, Rafael está destruído. Não dormiu, não comeu, não foi trabalhar. Só fica repetindo que você não quis dizer aquilo. O coração de Isabela se apertou. Ele está melhor sem mim. Besteira, disse Helena firmemente. Em 30 anos de casamento, nunca vi meu filho tão feliz quanto nas últimas semanas. Você o transformou, Isabela. Fez ele sorrir de verdade pela primeira vez em anos. Mas seu marido... Meu marido está errado. E no fundo ele sabe disso. Henrique construiu um império, mas perdeu o filho no processo. Rafael nunca quis aquela vida, mas aceitou por obrigação, até você aparecer. Helena se inclinou para a frente, pegando as mãos de Isabela. Minha querida, sei que vem de uma família humilde. Eu também vim. Conheci Henrique quando ele ainda estava construindo a empresa, quando tínhamos mais sonhos que dinheiro. Sei como é se sentir inadequada neste mundo. Mas a senhora se adaptou. Me adaptei, sim. Mas perdi partes de mim mesma no processo. Não quero que você passe pelo mesmo. E não quero que Rafael perca a única pessoa que o faz verdadeiramente feliz. Helena tirou um envelope da bolsa. Rafael escreveu isto para você. Ele não teve coragem de entregar pessoalmente. Com as mãos tremendo, Isabela abriu a carta. A letra de Rafael era elegante, mas havia borrados que pareciam lágrimas. Isabela, sei que você acha que fez a coisa certa na casa dos meus pais. Sei que pensa que somos incompatíveis,
que nossos mundos são muito diferentes. Mas você está errada. Não me importo com dinheiro, com empresa, com aprovação familiar. Nada disso significa alguma coisa sem você ao meu lado. Você me fez lembrar quem eu realmente sou. Me fez sonhar de novo. Sei que é muito para pedir depois de tudo que aconteceu. Sei que preciso provar que você é mais importante que qualquer outra coisa na minha vida. E vou provar, se você me der uma chance. Você disse uma vez que quando se vem de baixo, só se pode subir. Mas esqueceu de mencionar que quando se tem tudo e se encontra o amor verdadeiro, nada mais importa. Te amo, Isabela Ferreira, e vou te amar para sempre, independente da sua resposta. Rafael PS. Vai devagar comigo. Ainda estou aprendendo a ser vulnerável. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela quando ela terminou de ler. Ele renunciou à empresa, disse Helena suavemente. Ontem de manhã. Disse ao pai que escolheu o amor. Ele fez o quê? Entregou a renúncia e saiu. Está procurando um apartamento menor, um emprego em outro lugar. Disse que vai construir uma vida que seja dele, não da família. Isabela se levantou abruptamente. Preciso vê-lo. Ele está no apartamento, mas Isabela má tem certeza, porque se for para machucá-lo de novo, é melhor deixar as coisas como estão. Tenho certeza, disse Isabela com convicção. Amo seu filho, senhora Monteiro. E vou passar o resto da vida provando isso. 1 hora depois, Isabela estava na porta do apartamento de Rafael, o coração batendo descompassado. Quando ele abriu a porta, ela viu o estrago que os últimos dias haviam causado. Ele estava pálido, com olheiras profundas, a barba por fazer. Isabela, sussurrou, como se não acreditasse que ela estava ali. Recebi sua carta, disse ela, a voz tremendo. E vim te dizer que você é um idiota. Rafael piscou, surpreso. Como assim? Como você pôde abrir mão de tudo por minha causa? Sua família, sua empresa, sua vida toda? Porque nada disso vale alguma coisa sem você, disse ele simplesmente. Rafael, ela se aproximou, tocando seu rosto. Eu te amo. Te amo tanto que dói. Mas não posso deixar você destruir sua vida por mim. Você não está destruindo nada. Está me salvando. E se não der certo? E se não conseguirmos superar as diferenças? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Então tentaremos de novo, e de novo, quantas vezes for preciso. Porque isso que temos vale a pena lutar. Vai devagar comigo, sussurrou ela, ecoando as palavras da carta. Ainda estou aprendendo a acreditar que mereço ser amada. Vai devagar comigo também, murmurou ele contra seus lábios. Ainda estou aprendendo que o amor é mais importante que qualquer outra coisa. Quando se beijaram, foi como se todas as peças do universo se encaixassem no lugar certo. Não importavam as diferenças, as dificuldades que viriam, a desaprovação de terceiros. O que importava era aquilo, 2 corações que haviam encontrado sua casa um no outro. 6 meses depois, Rafael havia montado sua própria empresa de arquitetura sustentável, em parceria com Isabela, que se especializara em projetos sociais. Henrique Monteiro, depois de muito resistir, finalmente admitiu que havia julgado mal a nora e que nunca havia visto o filho tão realizado. E numa noite chuvosa de inverno, no apartamento que agora dividiam, quando Isabela finalmente sussurrou no ouvido de Rafael as palavras que ele esperara pacientemente para ouvir. Não precisa mais ir devagar. Estou pronta. Ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor, mas a pessoa com quem queriam construir uma vida inteira, porque às vezes o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. E às vezes, quando 2 pessoas estão destinadas a ficar juntas, nem mesmo mundos diferentes conseguem separá-las.